Recording is on. Dando uma olhada aqui, ó, no índice do dólar, eu troquei de monitor para ver se a imagem para vocês depois na gravação fica melhor, tá? O índice do dólar está configurando exatamente o segundo cenário que eu havia comentado com vocês, que havia duas possibilidades na semana. A primeira, que eu imaginava que ele podia fazer, seria ele voltar acima dessa linha azul, deixar uma bandeira e continuar o movimento de alta. E o segundo cenário seria ele formar uma bandeira nessa região para continuar baixa, né? Tanto que eu coloquei aqui para vocês duas marcações, né? Tipo, a zona que ele poderia trabalhar na alta e a zona que ele poderia trabalhar na baixa. E tudo indica que ele vai continuar essa tendência de baixa, a não ser que algo de hoje para amanhã ou até o fim de semana mude drasticamente. Mas aqui, ó, analisando o gráfico, o índice do dólar e seguindo as estruturas, olha só, a gente tem a formação de uma cunha, né, de continuação. Então, continuação do quê? Baixa, cunha, rompimento, muito provavelmente ele volte a descer, beleza? Então, está se configurando aí o segundo cenário. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Até amanhã a gente vai descobrir, de hoje para sexta, beleza? Então, essa é a primeira marcação que a gente atualiza, que deveria estar se atualizando para entender o movimento. E aí eu gosto de identificar para mim aqui qual o tempo gráfico que eu estou marcando, até para não virar bagunça, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, fica à vontade aí, galera. Partindo aqui para a próxima, CAD. O CAD rolou uma entrada, galera, e eu vou explicar para vocês o porquê e como que essa entrada aconteceu. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, foi projetado na análise semanal. Eu projetei esses movimentos. Se vocês assistirem o vídeo lá no canal do YouTube, vocês vão ver que eu projetei isso aí, tá? Mas agora explicando o motivo. Então, o que eu tinha aqui, ó? Um canalzinho de 1 hora, uma região de topo duplo no semanal, e o preço fez exatamente o que eu esperava, ó. Ele veio e deu 1, 2, terceiro toque no canal e voltou para baixo da linha azul, que é o meu topo duplo. E como que essa entrada foi... Qual foi o gatilho dessa entrada? Essa foi uma entrada de risco. Por que foi uma entrada de risco? Porque ela foi uma entrada acreditando no terceiro toque. Só que eu tinha mais uma confirmação nessa entrada, que foi exatamente esse engolfo aqui. Tá? Então notem que o engolfo, ele confirmou todas as expectativas que eu poderia estar esperando. Aqui, ele está começando a formar a possibilidade de uma segunda entrada. Tá? Não é sinal. Não estou mandando ninguém vender. Eu só estou explicando para vocês que ele está se formando a segunda entrada, que é aquela entrada segura, que foi exatamente a entrada que eu projetei para vocês na análise semanal. Que é exatamente isso aqui, ó. Ele formar aqui uma bandeira de continuação. A gente pode pegar a entrada tanto no terceiro toque quanto no rompimento. Se eu pego uma entrada no terceiro toque, meu stop vem acima desse topo. Se eu pego uma entrada no rompimento, meu stop vem acima do topo aqui do semanal. Beleza? Alguma dúvida? Se tiverem, pode perguntar. Senão eu vou passando para frente. Beleza? O euro JPY, vamos ver se tem alguma coisa para ser feita, alguma coisa para atualizar. Olha, da marcação que a gente tinha feito, a gente tinha isso, certo? Esse é um padrão de continuação de alta, tá? Então não tem venda aqui. Toda a minha análise está pautada na venda, só que notem que quando ele tocou aqui, nessa estrutura, o preço estava todo corretivo, poderia ter rolado uma venda aqui. Só que ele não deu mais outra oportunidade. Esse cenário aqui, ó, é um cenário de correção, tá? E ele formou uma estrutura de correção. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? Aqui ele está formando a extensão dessa correção. O que seria essa extensão? Um novo canalzinho de alta. E aí sempre a gente vai aguardar o terceiro toque. O que pode acontecer? Um toque, volta abaixo, terceiro toque, volta abaixo, bandeira, venda. Eu sempre trabalho assim. Vocês nos vídeos veem muito eu fazendo isso, tá? Esperando por isso. Beleza?
Então, esse é o cenário aí para o Euro JPY. Atualização, o que eu faço? O que eu atualizaria aqui? Exatamente o que eu fiz aqui para vocês, tá? Que é isso aqui, ó. Como ela já estava. Eu tento sempre pegar os últimos toques, os mais recentes que façam mais sentido. Nesse momento, esses são os mais recentes e os que fazem mais sentido na análise. Está se formando aí uma curva invertida, que também é um padrão de continuação. Caso esse preço rompa aqui agora, e não tem mais atualização nessa figura. Essa figura para aqui, e a gente pega o canal de alta, que é a extensão do canal que está sendo formado. Essas são as atualizações que eu faço para eu continuar entendendo o movimento do mercado e estar sempre projetando os próximos passos que eu vou tomar. Tá? É assim que eu costumo fazer. Vou dar uma lida aqui no chat. Peguei esse card também. Outro monitor, a imagem estava melhor, mais nítida. Melhorou. Não, é porque é o seguinte. Eu estava gravando na minha TV de 47 que eu uso para fazer as análises. Só que o vídeo gravado parecia que estava ficando ruim, o pessoal estava achando a qualidade meio ruim. Então o que eu fiz? Eu troquei agora, estou com o monitor aqui do lado, o monitorzinho de 24, para poder fazer as análises e a gravação para ver se vai ficar melhor. Mas se ficar a mesma coisa, eu vou seguir com o monitor normal mesmo, com a TV. Beleza? Euro-dólar, galera, vamos lá. O que aconteceu no euro-dólar? A gente tinha uma marcação aqui também, a mesma coisa, de um canal. E olha como vem se desenhando. Essa, com certeza, é uma oportunidade de compra para o euro-dólar até aqui. De novo, não estou mandando ninguém comprar nada. Estou fazendo a minha análise e projetando o meu movimento. E se o dólar chegar nesse ponto, vai ser a confirmação aí do que eu estou esperando para a venda, tá? Se ele chegar nessa região aqui, ó, ele vai completar a terceira pernada desse movimento, ó. Esse é o ponto, por volta de 1,23, beleza? Eu vou ver, vou aguardar como ele vai chegar lá para eu tomar uma decisão no momento. Mas é isso, é dessa forma que eu trabalho, ó. Então aqui, qual é a atualização que eu fiz aqui nessa linha, né, nessas figuras? Esse canal na semana estava assim, ó, estava traçado assim, dessa maneira. Acontece que o preço veio, fez um falso rompimento, então eu atualizei esse canal para cá. Descendo lá para 1 hora, para eu entender como o movimento está se formando, eu tinha esse canalzinho de alta. Qual é a continuação desse movimento? Vamos olhar a figura para trás. Perna de alta, de impulso, correção, próximo movimento, impulso, certo? Então, esse movimento aqui, muito provavelmente, vai se estender como projetado até o topo, que é onde eu estou esperando ele, tá? É o que eu acredito que vai fazer. Chegar ali, eu venho. Não compro aqui, apesar de... Deixa eu ver aqui no 15 minutos. Ó, no 15 minutos, ele está formando uma possibilidade de compra, tá? Porque ele explodiu aqui, rompeu, teve impulso de alta, rolou uma correção, e aqui agora está rolando outra correção, tá? Pessoal, outra coisa, quando vocês forem entrar na sala, coloquem o nome de vocês bonitinho para eu saber quem eu estou aprovando, tá? Se tiver uns nomes muito esquisitos aí, eu não sei quem eu estou aprovando. Beleza, eu coloquei o meu. Beleza, show. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida aí? Pode mandar. Deixa eu ver aqui no chat. Para mim tá top. Beleza. Mas vocês estão conseguindo entender, o foco é esse. Eu quero que vocês entendam como eu atualizo os meus pares durante a semana e como eu vou evoluindo com as entradas, tá? Então esse é o foco dessa aula e é o que a gente vai fazer todas as quintas, beleza? Churrasquinho, tô com fome, cara. Nossa. Partindo aqui agora pro GBP USD. Rolou 2 entradas, galera. Essa semana, como eu disse para vocês, eu não tô operando. Eu tô focado nesses projetos que eu tô fazendo. Até fui buscar mais parcerias. Eu vou chamar 2 amigos meus, né, para dar aula de... Um dá aula de scalping, outro de day trading aqui junto no projeto, tá? Para trazer mais conteúdo para vocês. Eu vou começar a analisar também a bolsa
para fazer as entradas de swing. Eu vou passar aqui para vocês também. Maravilha. E não vai aumentar o valor não, tá, gente? É só quero agregar conteúdo mesmo. Ah, eu vi que um é o Santi, né? Isso, Brenão e o Malta, Lucas Ô, Malta. show de bola, hein, cara? Eu já sou seguidor dos caras já. Top. Vai ficar muito bacana. O ano que vem a gente vai destruir, cara. Vamos crescer muito. Bora lá. Ó, no GBP-USD, gráfico de 4 horas, o que rolou aqui? Apesar dele ter acontecido esse rompimento, notem que ele está muito lateral. Então, quando isso acontece, o que eu fico esperando o preço fazer? Ele não rompeu com força. Eu fico esperando ele retornar em regiões importantes. Quais são essas regiões? Os últimos topos que foram perdidos ou o topo semanal, que foi o caso. Beleza? Além disso, a gente tem aqui a formação. Ixi, eu acho que eu apaguei coisa que não era para apagar aqui. Peraí. Beleza. A gente tem a formação, o esboço de formação de um ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça, só que esse ombro aqui tá bem torto, mas ainda assim é. Então, essa zona que eu marquei aqui, ó, se ela for perdida, muito provavelmente o preço vai buscar pelo menos aqui, ó. Por quê? Porque é uma região ali que ele tá brigando muito, tá tendo muita dificuldade para passar. Indo para 1 hora, o que a gente teve aqui de atualização de canal? A atualização foi na formação desse canal aqui. A primeira entrada que eu fiz aqui, que eu marquei para vocês, eu não fiz porque eu não estou operando, mas que eu teria feito se estivesse operando, foi a entrada acreditando de novo no falso rompimento, que aconteceu aqui, ó. Topo semanal, falso rompimento. Olha como ele devolveu isso aqui, galera. Quem comprou aqui se ferrou. Acreditando no rompimento, eu vou com ele. Não, não vai com ele, porque ele devolve. Olha, ele devolveu mais de 2.000 pontos. A gente está falando 2.500 pontos. Só que com lote de 1.0 são 2.500 dólares. Beleza? Então, eu acreditando nisso aqui, no gráfico de 1 hora, eu tive uma estrela. Eu poderia pôr uma ordem pendente para vender. Qual seria a minha segunda entrada aqui se eu não quisesse arriscar no padrão somente? Eu tinha uma segunda confirmação, que foi o engolfo. Então eu entraria também. Se mesmo assim não tivesse bom, não tivesse confirmado o suficiente, eu poderia descer aqui para o gráfico de 15 minutos e identificar o rompimento dessa linha de tendência, formando aqui esse canalzinho. Olha só, eu só trabalho com estrutura. É tudo muito claro. Então, perdeu a estrutura, região de topo duplo, eu vendo. Tá? Essa foi a primeira entrada. Beleza? A segunda entrada foi no gráfico de 15 minutos. Aonde? Notem que ele formou outra bandeirinha. Então, essa aqui é a entrada segura. Depois que ele volta, devolve, essa seria a minha entrada segura. Bandeirinha, rompimento do canal, stop na máxima e o alvo lá na região dos 90% do movimento. Todas teriam dado take, beleza? Aqui, agora, vendo essa região, muito provavelmente o que o preço vai fazer? Começar a fazer uma correção larga, maior, formar uma bandeira maior. E quando ele voltar nessas regiões aqui de fundo, muito provavelmente aqui vai dar outra entrada de venda. Também não estou mandando ninguém vender, tá? Só estou explicando. Então, esse é o cenário que eu espero. E é assim que eu vou acompanhando o preço. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Partindo aqui para o NZDCAD. O NZDCAD não deu entrada. Eu tinha projetado que ele fosse fazer essa correção larga na semana mesmo, por conta dessa descida forte que ele teve. E aqui eu tenho duas regiões importantes aqui para eu observar o preço. Essa que eu deixei marcada, que é a região de topo aqui do gráfico de 1 hora, ou o terceiro toque, né? Vou voltar com 1 hora. Ou o terceiro toque nessa cunha invertida que ele está formando aí. Tá? Então, são duas regiões de valor que eu vou ficar de olho para pegar uma venda. A única atualização que eu fiz aqui foi nesses fundos aqui, que antes o preço estava aqui, e ele fez o quê?
falso rompimento, voltou, eu só atualizei. Vão me perguntar, por que não comprou? Eu não estou vendo compra nesse par. Mas seria errado comprar aqui? Não. Foi no terceiro toque. 1, 2, 3. Na verdade estaria assim, né? 1, 2, 3. Foi no terceiro toque. Deixou o padrão de Canon. Poderia ter comprado aqui, ó. Tranquilamente. Eu não compro. Mas não estaria errado. Beleza? NZD-USD. Deixa eu ver se 4 horas aqui dele. O NZD-USD tá chato e feio. Ele tá, notem aqui, ó, que ele fez um canal de alta semanal. Ele ignorou esse, deixa eu ir pro semanal que fica mais fácil de eu mostrar. Ó, aqui no semanal ele rompeu esse topo direto, foi embora. Então o que eu acreditava é que ele poderia fazer pelo menos um pullback aqui. Eu ainda acredito, na verdade, né? Se ele volta para baixo desse topo e deixa uma figura, melhor ainda. Aí eu sei que ele vem buscar pelo menos aqui. Mas, por enquanto, ele está simplesmente ignorando o rompimento desse topo e indo embora. Tá? O diário de hoje fechou muito forte, né? Porque o mercado já fechou lá fora, por isso que eu estou falando de hoje. Então o diário fechou muito forte, mas ainda não perdeu a máxima. Então, ainda temos um cenário aí propício para fazer o evento. Tá? Então, ele rolou uma operação aqui, e eu vou explicar por quê para vocês. Eu acho que já está meio óbvio, mas vamos lá. Ele rompeu, formou uma bandeira, região de topo duplo anterior, fechou aqui uma estrela, poderia ter vendido, ok? Mas eu não estou satisfeito com aquela venda. O que eu faço? Vou para o 15 minutos e busco confirmação. E está aqui. Formou uma bandeirinha, rompeu a mínima, vamos embora com ela. Essa foi a venda. Note que o cenário de venda, ele se configurou. Olha quantos sinais. Uma estrela, um canal rompido, um fundo mais baixo, reteste, rompeu o fundo de novo. É esse tipo de leitura que eu faço e que vocês têm que fazer antes de tomar a decisão por uma entrada. Nunca apertem o botão quando vocês acharem alguma coisa. Tenham certeza do que vocês estão fazendo. Porque é o dinheiro de vocês que vocês estão colocando em risco. Beleza? Agora, o que eu estou vendo aqui? Ó, o preço está voltando para essa mesma região. Tá? Aonde que eu operaria esse par? De novo, ele está subindo, depois desse impulso aqui, de forma muito corretiva. Está formando um canalzinho bem estreito aqui. Se ele rejeitar essa região e voltar abaixo desse topo aqui de novo, e deixar uma bandeira, eu vou procurar por venda. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu mutei aí porque o cachorro tava latindo. Mas pode desmutar aí. Ô Luiz, eu mandei aí no grupo uma análise nesse NZD-USD. Ainda até coloquei uma seta que ia buscar lá em cima um pullback, correção de alta. Será que foi certa aquela análise ou não? Deixa eu ver aqui. Mandou quando? Que hora? Mandei agora à tarde, Alex. Alex Alves. Tu marcou aqui. Não, NZD, cara, você tá falando? Deixa eu ver. NZD-USD. Eu tô vendo as suas do EuroJPY. Tá bem em cima do link que você mandou. Peraí, então, deixa eu ver aqui. Achei. Cara, é foda de ver essa análise aqui, é porque ela tá muito pequena aí no celular, eu não consigo te falar. Mas o que eu faria é o que tá aqui na tela, ó. Eu tenho esse canal maior, essa bandeira que foi formada e deu essa oportunidade de venda, e agora eu tô vendo o preço chegar na mesma região. Então, qual que é o meu pensamento? Bom, se ele chegou aqui uma vez e rejeitou, ele pode fazer a mesma coisa. Certo. Então, eu vou esperar ele vir abaixo deste topo aqui, ó. Se ele chegar aqui e fizer isso e formar uma bandeira, eu vou vender de novo. E meu alvo vai estar aqui, porque essa é uma região de resistência muito forte. Dificilmente ele vai passar dali direto. Então, ali, o que eu faço? Ou eu realizo metade da minha operação, ou eu protejo minha operação, ou eu saio da minha operação. O que não dá é para não levar o stop para o lucro numa situação dessa. Aí ver o esforço sendo jogado fora, entendeu?
Beleza. Então, para o NZD-USD, basicamente seria isso. O JPY está horrendo. Ele ainda tá batendo ali naquela região de topo duplo semanal. Ele está formando também, ó, olha isso, a extensão do canal de 4 horas. Tinha um canal de 4 horas que foi rompido. E olha como o movimento não tem força para ir. Ó. Isso é sinal de reversão. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas é sinal. E é com base nesses sinais que eu opero. Se eu desço para 1 hora, eu vejo a formação desse canalzinho. Então, onde que eu operaria aqui? Se eu ver um movimento de rompimento forte aqui, que chegue pelo menos até esse fundo, e comece a se desenhar uma bandeira, eu pego uma entrada de venda aqui tranquilamente, sem medo de ser feliz. Tá? Sim, os áudios estão tudo esticado e sem esboçar para a gente que eles estão com força para subir. Estão chegando em regiões importantes. E, cara, eu gostei muito de você falar que tá de olho nele. Por quê? Porque não tá no momento de ser operado. Pelo menos na minha visão, né? Como operar swing, não tá no momento. Então o mercado é isso, é paciência. Tem hora que eu só olho pro gráfico e pronto, não faço nada. E mais continuo atualizando minhas entradas para eu poder saber o que eu tô fazendo. Ontem a gente discutiu, ontem não, na terça, né? A gente viu a formação aqui, Audi NZD, dessa bandeira de continuação, e ela foi rompida e deu um trade lindo, 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 lindo. Ó. Terceiro toque, notem para vocês verem. Vou aumentar o zoom aqui. Ele deu o terceiro toque, além de ter dado o terceiro toque em um tempo gráfico de 15 minutos aqui, ele começou a formar outra figura de reversão e foi embora. Aqui dá para pegar um trade tranquilamente de mais de 1.000 pontos, sem nenhum estresse. 1.260 pontos. Tá? O que eu faria aqui para continuar operando esse par? Depois desses movimentos grandes, tá vendo? Quase que direcionais aqui, eu espero que isso aqui seja uma correção mais larga, mais demorada, tá? Então ele pode formar aqui uma correção mais larga para continuar o movimento de alta. Então eu vou monitorando o par, e se eu vejo que ele chega aqui no terceiro toque, a gente só tem 2 ainda, nem tem o segundo. Se eu vejo que ele chega num terceiro toque aqui e deixa padrões parecidos com esses, eu realizaria uma compra, tá? Então é assim que eu trabalho, é dessa maneira. Eu vou atualizando até que eu olhe e consiga ter a definição de que esse é o momento. O áudio SD, dá uma olhadinha. Áudio SD no gráfico de 4 horas. Mesma coisa dos outros. Canal do diário, fazendo uma extensão. O que eu fiz de atualização nesse par? Isso aqui estava assim. Só que esse canal foi perdido. Então eu trago ele para cá para montar a extensão dele. 1, 2, 3 toques na parte de baixo, preço com muita força. Esse é um movimento fortíssimo de impulso no gráfico de 4 horas. Depois do impulso vem correção. No gráfico de 1 hora a gente já vê as velas perdendo força. Tá? Então o que eu espero aqui? Eu espero que o preço faça um pullback, pelo menos aqui, que seria a região de topo anterior, e que ele volte. Se ele voltar nessa região e deixar padrão, eu vou vender. Segunda possibilidade, para mim, operar esse par, é que ele realmente faça esse pullback aqui na região e forme outra estrutura de reversão, que seria um canalzinho interno aqui no gráfico de 4 horas. Ia culminar aqui no terceiro toque desse canal, eu venderia. Tá? É assim que eu opero. É com esse tipo de confluência que eu opero. Por isso que eu monitoro poucos pares. Apesar de analisar 28, eu monitoro só esses. Sempre na semana, 6 principais, 6 coringas e 1 a 2 commodities ou índices. Beleza, galera? GBP Yen, pô, foi uma venda linda, 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 linda. Essa venda aqui foi de livro, tá? Olha só, a gente estava ali no canal diário, região de topo duplo, primeira entrada aqui rolou na semana passada. O mercado abriu em gap, falso rompimento e voltou. Olha onde o preço voltou. No último topo semanal rompido. O que ele fez?
estrela, engolfo. Primeira entrada. Ó, não estou satisfeito. Vou por 15 minutos. Olha no 15 minutos que ele está fazendo. Rompimento com força. Debaixo aqui dessa mini bandeira. Poderia ter vendido. Aonde teria... Isso aqui, galera, isso não é um candle normal. Muito provavelmente, isso foi notícia. O que eu faço quando eu vejo candles assim? Eu ignoro. Porque esse candle, ele não é o candle típico do mercado. Assim, quando você vê candles com muitos spikes. Esse candle aqui foi o candle quando falaram que teve um acordo no Brexit. Então, esse candle provavelmente foi notícia. Nota a semelhança deles. Olha isso. Só que um é te compra, outro te venda. Então, eu ignoro esses candles. Eles, para mim, não fazem parte da análise. Então, aonde eu poderia ter pego uma segunda entrada aqui? Eu tinha a formação aqui, dando início na formação aqui de uma cunha, de continuação, ó. Eu poderia pegar essa região aqui de terceiro toque, né? Que seria na onde ele derreteu aqui, né? Esse candle que se formou. Ou eu poderia pegar a segunda entrada nesse rompimento aqui. Simples assim. Aqui eu penduraria uma outra entrada para fazer um acréscimo na minha posição. Como que eu manejo isso? Ó, se a minha entrada foi aqui, meu stop tem que ser aqui no topinho anterior, nos 250 pontos. Tá? Então deixa eu só trocar essa entrada que ela tá invertida aqui. Peraí. Ô, Luiz, Oi. depois tem como você marcar a bandeira lá em cima, que você falou que também dava uma entrada? Né, sim, eu mostro. Beleza. O alvo dessa operação tá aqui, ó. Nesse final desse canal. Beleza? Então tá. Olha para vocês entenderem como que eu gerencio uma operação, principalmente quando eu faço reentrada. Aqui eu tinha 1% de risco. Certo? Esse trade andou a meu favor aqui 6,29%. Só que aqui eu queria fazer uma reentrada. Tá? Então, depois dessa formação, eu já traria o meu stop para cá. Eu já teria garantido aqui, ó, 1,56. Um pouco mais, na verdade. Colado na figura. 1,78. Por quê? Porque se ele perde essa figura, muito provavelmente o preço vai reverter e vai embora. Mas ele não perdeu. E eu quero pegar essa operação aqui. Então eu vou arriscar mais 1% aqui. Só que eu vou pegar meu stop que estava aqui, nessa entrada, e vou colar ele aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 2,86% de lucro travado. Se ele volta e me toma 1%, eu ainda fico com 1,86% de lucro na operação. Entendeu? É assim que eu gerencio. Ah, mas e se ele não for? Cara, olha o tanto que dá para você aumentar uma posição. Aqui eu teria 3,2 mais 7,73, arriscando 2%. 2% para fazer 10. É surreal. Isso aqui, se vocês pegarem meu vídeo lá no YouTube de gerenciando uma operação no EuroNZD, cara, eu fiz isso aqui, exatamente isso aqui, uma operação de mais de 10% de lucro, só fazendo reentrada e gerenciando dessa maneira. É por isso que eu utilizo as estruturas. Eu utilizo estrutura em tudo, para fazer entrada, para gerenciar a operação, para fazer trailing, para fazer reentrada, e é dessa maneira aqui. Beleza? Luiz, Oi. e a questão de proteção? Quantos pontos? Não, é o que eu acabei de falar, olha só. Essa entrada aqui, quando eu faço uma entrada, eu arrisco 1% do meu capital. Quando o trade vai ao meu favor 1,5%, eu pego o stop e ponho no zero. Né? Então, essa entrada aqui, ó, quando ele andou... Deixa eu só voltar aqui no meu mapa. Quando ela andou 1,5%, que deu mais ou menos aqui, eu peguei meu stop e pus no zero. Então, eu vim aqui, só para pagar comissão, essas coisas, né? Deixei o stop aqui. É isso. Essa é a minha primeira proteção. Depois eu vou analisando as estruturas que estão sendo formadas. Quando ele formou essa primeira estrutura aqui, ó, antes de dar esse candle aqui gigantesco, que ele fechou esse candle, que seria o meu segundo toque, esse stop já estava aqui, ó. Ah, entendi. Porque isso aqui é uma estrutura. Se ela for rompida, ele vai reverter o que ele estava fazendo. E não vai mais estar na tendência que eu quero. Entendi.
Beleza? No caso isso para swing trade, né? Isso. Eu só passo o que eu faço em swing. Porque eu não sou bom em day trade, eu não sou bom em scalping. E se você for gerenciar uma operação de scalping dessa maneira aqui, muito provavelmente você não vai se dar muito bem. Ah, perfeito, valeu. Beleza? Quem tinha me perguntado? Ah, aqui, ó, a outra entrada que eu tinha falado, que foi na semana passada, mas foi bem no final do dia, né? Mas tá aqui, ó. Depois que ele fez a rejeição, falso rompimento, ele deixou a bandeirinha aqui, ó. Os dois últimos fundinhos mais relevantes estão ali. Os dois últimos topinhos mais relevantes. Tá? Então poderia pôr uma ordem pendente aqui, no finalzinho do rompimento. Beleza? Essa bandeira aí não seria de reversão. Mas aí é que tá, olha só. Vocês não podem se apegar ao nome. Vamos entender. Essa bandeira seria uma bandeira de reversão? Seria. Mas olha onde ela está acontecendo. Esse é o lance. Por isso que eu olho as regiões. Olha o que aconteceu para trás quando o preço tocou aqui. Ele fez uma bandeira exatamente no mesmo ponto. E o que mais acontece no mercado são falsos movimentos. Esse aqui é mais um exemplo dele. Essa ordem estaria pendente aqui. Se esse movimento fosse reverter, você concorda comigo que ele não iria pegar, porque daqui ele ia embora? Então você coloca a ordem pendente já sabendo que o mercado pode fazer esses movimentos falsos. E é isso. E é assim que eu coloco as minhas ordens. Aqui eu separo uns 50 pontos do último fundo. Pego o último fundo aqui, 50 pontos e deixo uma ordem pendente. Ah, mas ele foi para cima. Beleza, vou lá e cancelo a ordem pendente. Acabou. Fechou? Fechou. Deixa eu só deletar essas bagunças aqui, que senão semana que vem eu tenho que analisar tudo de novo e enche o saco. Beleza. Não, Gleison, não ficaria não, mano. Stop que ficaria delicinha. Ó. 260 pontos no máximo, estourando. E outra coisa, eu sempre entro quando eu tenho uma possibilidade de ganho de 2 para 1. Aqui o meu alvo seria a base do canal. Uma base do canal que está me dando 3,76 para 1. Então, independente se o stop tem 1.000 pontos, o que me importa é o retorno face ao risco que eu estou enfrentando. Sacou? Ô, Luiz, Oi. como você coloca essa marcação aí que você já tem a relação de quantos pontos de risco você vai arriscar aí no trade, no TradingView? Ele tem uma ferramenta que chama posição comprada ou posição vendida. Se eu não me engano, está nesse menu aqui, ó. Posição comprada, posição vendida. E aí, com base no tamanho do stop, eu calculo qual é o tamanho do lote. Eu vou, na próxima aula, eu vou mostrar o indicador, a instalação, utilização, tudo. O indicador que eu uso no MetaTrader 4 ou 5, tanto faz, para fazer esse cálculo automaticamente para mim. Então, eu tiro os dados daqui do TradingView, coloco no indicador e ele fala, olha, para esse stop você tem que usar, para esse stop, para 1% de risco, você tem que usar o lote tal. E aí eu só vou e coloco na operação e pronto. Da hora. Valeu, hein? Falou. Ó, NZD JPY. Vamos dar uma observada, tá? Mais feio do que bater em moinho por causa de mistura, mas ainda tá numa região interessante. Ele fez um canal de 4 horas. Notem aqui que o rompimento, gente, quando ele acontece, ele tem força, ele é direcional. Tipo, aqui, ó, a gente tinha um triângulo e ele foi rompido com força, já formou outra bandeira, continuou o movimento. Aqui, ele tá totalmente foi rompido lateral. Isso aqui é o pior cenário para se operar. No entanto, essa figura ela foi criada, tá? Essa marcação não estava aqui. Ele está formando uma cunha invertida e vou ver como ele vai reagir aqui, ó, na região de topo duplo.
Eduardo, essa ferramenta não é minha, ela tem de graça na internet. Mas eu mando o link para vocês, beleza? Ele está formando a figura aqui, né, de cunho invertido, que é a continuação desse movimento. Por se tratar de uma cunha mais larga, a gente consegue operar ela na venda. Por quê? Apesar de ser um padrão de continuação, e a gente está numa tendência de alta, a gente está falando aqui de quase 1.000 pontos. Se eu for pegar um risco aqui, calcular face ao retorno, eu estou falando de um risco de 145 pontos para possibilidade de retorno de 878. Então tem uma relação 6:1. Então esse é um ponto que vale pegar um trade mesmo contra a tendência, contra a figura, tendência da figura, da estrutura. Ô, Beleza? Luiz, Oi. mas nesse caso aí você esperaria ele aproximar da sua zona que já está marcado com a linha branca, que já vai coincidir com o terceiro toque da cunha, ou você Vou entraria mostrar. aí nesse mostrar engolfo aí, ó, que deu o topo duplo? Vou mostrar agora. Aqui, ó, ele está formando outra estrutura no gráfico de 15 minutos. Duas possibilidades de entrada para mim. A primeira, vocês vão cansar de ver eu falar isso, porque eu só opero isso. Aqui nessa figura, eu tive 2 toques. Nessa outra figura maior, 2 toques, região de topo duplo. Então tem 3 confluências. Qual é a melhor entrada? Aguardar o preço chegar aqui. Essa é a melhor entrada. Chegou aqui, deixou padrão, vamos embora. Qual seria a entrada mais segura? Aguardar o preço fazer isso. Vou romper aqui, você identificar de fato o rompimento, aguardar uma bandeira para ele continuar o movimento. Então, é as duas possibilidades de entradas. A entrada de risco, que é acreditando no terceiro toque, e a entrada segura, que é quando ele rompe e deixa uma bandeira. Fechou? Ô Luiz, Oi. depois que ele forma uma bandeira ali, como é que tu coloca o teu não o stop, o fechamento? Como é que é? Desculpa, não entendi a pergunta, cara. Depois que ele formar a bandeira ali no rompimento, aonde que tu finaliza ali a tua entrada? Você fala o alvo de take ou onde eu colocaria o alvo? top? Isso seria o alvo de take. Sim, é sempre a base da figura maior aqui, ó. Então, por exemplo, quando ele chega no menor aqui, que é o nível de 90% de retração dessa figura, eu protegeria a minha entrada, tiraria o risco dela. Independente se tivesse andado 1,5% ou não. Por quê? Porque eu estou numa figura de 15 minutos muito pequena e estou numa entrada de risco. E o alvo da minha operação é a base da figura maior, que é aqui. Tá, entendi. Beleza? O SDCAD. O SDCAD fez exatamente o segundo cenário que eu estava prevendo. Tá? Primeiro cenário que eu acreditei na valorização do dólar para ele voltar aqui para cima e continuar, não aconteceu. Mas ele fez o segundo cenário. O segundo cenário que eu tracei aqui, que eu projetei, foi a bandeira de baixa continuando essa tendência. E ele formou e deu a entrada. Beleza? Aonde foi? Esse canal não existia, tá? Quando eu fiz minha análise semanal, ele foi traçado. Aqui também é bem autoexplicativo, né? Região de terceiro toque, na figura de continuação de tendência, aguardo padrão e vendo. Aqui tinha um engolfo, eu poderia ter vendido, tá? Não quero confirmar a entrada. Eu vou por 15 minutos e vou procurar padrão. Que padrão? Ó. Canalzinho. O que aconteceu? Rompeu. O que ele fez? Bandeira. Onde vai minha ordem? Aqui. Stop. Acima do último topinho aqui. Então, entrada com risco de 3:1. Lindo, lindo, perfeito. Do jeito que ele vem se desenhando aqui, provavelmente ele vai dar uma outra entrada nessa região. Como esse movimento foi forte, ele vai fazer uma correção um pouco mais larga. Respondendo a pergunta já que me fizeram ali sobre FIBO, uso sim. Tá? Eu traço a FIBO para marcar
até onde que esse canal pode ir, tá? Então, tipo, eu acredito que ele faça isso. E aí, quando ele volta, retorna nessa região, essa região amarela aqui da minha FIB é as regiões onde eu decido por entrar ou não numa operação. Eu entraria nessa operação agora? Não, a figura nem começou a ser formada ainda, tá? Mas eu utilizo ela utilizo elas como níveis aonde eu vou botar uma atenção para quando o preço estiver retornando para dar a formação da figura. Então, só o pé estrutura, galera. É até chato, mas é isso aí. Dá dinheiro, tô fazendo. Ô, Luizão, Oi. a gente não tem esse olhar bem crítico ainda, então a gente não consegue pegar de cara no 15 minutos, essas mini bandeiras, rompimento aí. Exato. Eu nem aconselho que vocês façam, tá? Não utilizem 15 minutos para confirmar a entrada. Confirme a entrada de vocês no gráfico de 1 hora. Por quê? Porque não é um gráfico tão rápido, é um gráfico que vocês vão ter a paciência de esperar pelo menos 1 hora para ver um padrão de candle ali. E quando vocês estiverem com as entradas afiadas, aí vocês passem a confirmar as entradas de vocês em 15 minutos. Por hora, meu conselho é não utilizem o gráfico de 15 minutos, tá? Porque ele é volátil. Tem que ser, tipo assim, as entradas aqui tem que ser muito precisas no 15 minutos. Fechou, galera? Dá uma olhadinha aqui no Gold. O Gold formando também uma cunha, tá? Tá bem feia essa cunha, mas olha só, não sei se viram, mas o que temos, ó que belezinha, ombro, cabeça, ombro, tá? Tá sendo formado. Se ele, deixa eu só apagar aqui para não virar zona depois. Todo ombro, cabeça, ombro, a parte do ombro, ela é formada por uma outra estrutura, certo? Então, se ele confirmar essa bandeirinha, essa cunha invertida pra gente, voltar aqui, ó, pau no gato, a vendinha. E aonde? Na região de topo duplo da semana anterior. Funciona. Falso rompimento? Olha isso. Será que funciona? Olha como ele está desenhando essa semana. Ô Luiz, então, esse falso rompimento é tipo como se fosse aqueles traders institucionais, alguma coisa assim? Que é o seguinte, cara. Assim, né? A galera. Tipo assim, a gente é nada no mercado. Né? Sim, Os caras que movimentam o mercado de fato, eles levam o preço induzindo a galera a acompanhar um rompimento de suporte ou resistência, e ali eles começam a realizar o lucro e inverter a mão. Por quê? Porque eles sabem do efeito manada que acontece quando tem o rompimento de uma zona importante. Por isso que quando tem o rompimento de uma zona importante, a primeira coisa que vem à minha cabeça é, vai devolver. Se ele rompe e de fato vai embora, o primeiro pensamento que vem à minha cabeça é, ele vai retestar. E eu espero. Eu não preciso ir quando rompe. É essa a grande questão, entendeu? Uhum. Interessante. Também, esse teu jeito de operar de cunha evita muito tomar, tipo, falso rompimento para as pessoas que operam suporte e resistência. Eu andei analisando isso, andei olhando. Sim, a cunha é uma das figuras que mais funciona. É uma das figuras que mais funciona. É muito foda. E principalmente quando ela tem o ângulo mais inclinado, assim, com a angulatura mais inclinadinha, assim, perto de uma região. Tipo, você, vamos supor, tem uma cunha, você traça um suporte, você vê que a maioria das vezes o último toque, o terceiro toque, no caso, é a manipulação que os caras fazem no mercado, né? Se você for olhar no nível suporte e resistência. Exatamente, é ali que o cara, que acontece a maioria dos falsos rompimentos, cara. Exatamente, massa. Show? Manda aí, pode mandar no chat, galera, dúvidas, se quiser liberar o microfone também. Que eu vou só mostrar agora para vocês uma planilhinha aqui de gestão para ver se é efetivo ou não trabalhar com gestão em 1% de risco ou não. Fala aí, Júnior. Qual que é a sua dúvida, irmão? Luiz, no CAD JPY que você viu lá, que deu o padrão de venda, né, no canal. Sim. Tu pode colocar só pro... Pra quê? Isso. Aí no semanal, ele bateu também num canal de
de Exato. baixo ali, né? Eu Na não cunha, né? traço, eu não traço porque isso aqui pra mim, cara, nem preciso ver, tá ligado? Ah, sim. Mas ele tá aqui sim. Eu até apaguei da semana, eu já tinha até falado isso na análise semanal. Eu não traço isso aqui. Isso aqui pra mim Uhum. tipo, por eu só operar isso aqui pra mim é óbvio, tá ligado? Então eu não traço, eu prefiro focar no que tá acontecendo aqui no momento, porque é onde que eu vou ter que ter mais agilidade pra tomar decisão, tá ligado? Ah, entendi. Mas aí calhou que ele pegou hoje, né? Deu a entrada nos dois, né? No semanal e nesse canal de alta que tava aí. Dando a Isso, reversão, né? exato, Você aqui, ó. acredita que é possível, se ele tiver, sei lá, força suficiente, bastante tempo, ele pegar o canal semanal lá embaixo? Cara, aí a gente tá falando, vamos lá, de mais de 5 mil pontos aqui, com certeza. É, Possível? É possível, só que não deu nem 5 não, deu uns 4 mil. Cara, isso é um movimento que vai demorar muito. Tipo assim, olha, nota que isso aqui não é típico. Ó, o que ele fez aqui em uma semana, foi, ele devolveu na outra. Não é um movimento típico do mercado. Ó. Então, por se tratar de um vão muito longo, muito provável que se aconteça vai demorar. Por quê? Ele ainda tem a possibilidade de dar. Por isso que eu não analiso a figura só como um todo. Ó. Se a gente olhar essa ponta, a gente tem isso. Então, ele pode voltar aqui para dar o terceiro toque e continuar o movimento de alta. Porque a última parte do movimento foi de alta. Beleza? Beleza. Eu vou. Aqui, ó, só aproveitando que tá nele aqui. Aqui, ó, ele. Cara, ele tá desenhando que ele vai fazer mais uma bandeirinha aqui para continuar a descer. Tá bem bonito mesmo. Mas ainda não deu entrada para mim, não. Beleza, beleza. Ô, Luiz, Oi. no Audi NZD, você acha que ele tá fazendo um ombro, cabeça, ombro ou não? Que tempo gráfico? Se você olhar no M15. Não, não tá não, bro. Não? Não. Maravilha. Não, no meu ponto de vista, não. Eu não consigo ver isso aqui. Ó. É mesmo porque meu viés ali também tá comprador, né? Mas, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilhinha que eu fiz, só para a gente tentar identificar aqui se é possível operar com 1% de risco, né? Se dá certo, se não dá. Aqui eu tenho uma banca de 1.000, um risco de 1%, tá? E vamos simular 10 trades. O que eu quero mostrar é que se você, numa semana aqui ruim, uma semana não, em 10 trades, você ainda assim for acertar menos de 50% desses trades, vocês ainda vão ficar no positivo. Se vocês trabalharem com a regestão que eu falei, que eu propus, de 1%, arriscar 1% para buscar no mínimo 2 a 3%. Então, se no primeiro trade eu tivesse arriscando 1% e tivesse perdido, eu teria perdido $10, certo? Então, eu já teria com uma banca de $990. Eu vou colocar na sequência como se eu tivesse perdido 5 trades. Então, se nessa vez eu tivesse perdido 1%, eu estaria com... Opa, peraí, eu fiz cagadinho aqui. Ele já calculou ali para mim. Eu estaria com menos 9,9. Se nessa vez eu tivesse 1%, eu estaria com menos 9,8. Se nessa eu tivesse perdido 1%, eu estaria com menos 9,7, menos 9,61. Beleza? Então eu perdi na sequência 5 trades. Note que, apesar de eu arriscar 1%, meu resultado final não é 5%. Por quê? Porque eu estou trabalhando com percentual. Eu não estou arriscando $10 mais nessas entradas aqui, porque eu não tenho mais uma banca de 1.000. Então eu vou arriscar 1% da banca que eu tenho. Agora eu vou começar a colocar os trades como se eu estivesse acertando os trades. Tá? Então se eu pegar um trade com uma banca de 950, aonde eu vou buscar no mínimo ali 2,5%, por exemplo, eu teria ganho nesse trade $23,77. Eu já passei por um prejuízo de 2,52.
Se no próximo trade eu tivesse acertado 2,5%, eu teria buscado $24,37. Já reduzi para o meu risco aqui para menos de 0,10%, certo? Se no próximo trade eu tivesse acertado, eu teria buscado $24,98. Eu já tô com lucro de 2,41. Eu poderia parar aqui e fechar meu mês com 2,41%. Mas eu fui lá e fiz mais um trade e acertei. Eu teria buscado e já estaria com lucro de quase 5%. E o meu último trade eu também acertei. Eu teria um lucro de 7% no mês. O que eu quero mostrar com isso? Se você trabalha com percentual, quando você perde e você diminui sua banca, tua próxima perda ela é menor do que a outra. E vai ser sempre menor, sempre menor. Isso evita de você quebrar a banca. E quando você ganha, por teu capital ter aumentado, teu próximo lucro vai ser maior do que o anterior, e maior, e maior, e maior. É o poder dos juros compostos aplicado à sua conta. É só fazer isso. Ah, mas eu opero scalp. Dá para fazer? Não muda. A regra é a mesma. O que vai definir o tamanho do lote é o tamanho do stop. Se eu tenho um stop de 200 pontos, eu vou usar um lote. Se eu tenho um stop de 100 pontos, eu vou usar outro lote. E assim sucessivamente. Então, tá provado para vocês, por A mais B, que sim, dá certo. Eu vou colocar um trade a mais aqui, ó. Se eu tivesse errado mais esse trade, eu teria perdido aqui menos $9,51. Se eu tivesse acertado esse, 23,54, 24,13, 24,73, opa, 4,73, 25,35. Ainda teria lucro. Beleza. Eu errei. Vamos lá. Coloca acertando só 3 aí. Ó, eu errei 7 trades. Então, menos 9,41 e acertei 3. 23,30, 23,88, 24,48. Tô no lucro. Tu precisa ser muito ruim para quebrar tua conta. Ou muito ganancioso para querer dobrar ela. Galera, é burrice. Quem numa sequência de 10 trades vai errar 7, mano? Misericórdia. Se errar 7, tem que rever o operacional. Com toda certeza, cara. Eu tô mostrando matematicamente. Arrisquem 1%. Não interessa o tamanho da banca. Arrisca 1%. Obviamente, se você estiver operando com $50, isso vai ficar complicado. Porque aí tu não vai conseguir abrir nenhum lote de 0,01. Mas uma banquinha a partir de $200 já é possível fazer isso. Trabalhe com juros compostos. Vocês vão ter sucesso. É isso que eu faço. É só isso aqui, ó. É muito mais tranquilo eu saber quanto eu vou perder do que quanto eu vou ganhar. Quanto eu vou perder é a única certeza que eu tenho que ter quando eu entro numa operação. Agora, quanto eu vou ganhar? Mano, se eu fizer um trade... Eu tô mostrando para vocês um trade de 2,5% que eu tô buscando. Eu faço trade, às vezes, de 5, 6. Se eu tivesse feito um único trade aqui de 5%, eu já ia fechar o mês aqui bonito. Entendeu? Então, é essa questão de gestão que vocês têm que fixar muito, 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 muito. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Se não, por hoje é isso aí, galera. Fala aí, Júnior. Ô, mano, acho que você perguntou alguma coisa do Outcad, né? Queria tirar uma dúvida do Outcad, fiz uma venda. O alvo vai no final do canal, no último topo. Deixa eu ver aqui, mano. Rapidez, que eu tô com fome. Outcad. Venda. Aonde tu fez uma venda? Eu não teria vendido, não. Não, tô brincando. Deixa eu ver aqui direitinho. Não, aqui nesse topo duplo aqui dava uma venda sim. E eu vou aproveitar aqui só analisar esse par aqui. Apesar dele não estar no meu radar como um todo, porque tá bonitinho aqui a formação. O que a gente teve aqui? Canalzinho. Certo? Formado. Se você vendeu aqui, teu primeiro alvo tá aqui. Ô, Luiz. O segundo alvo tá aqui. Eu comecei um pouco mais para trás ali onde tu marcou a minha marcação.
Você fala... No topo ali, isso, eu comecei aí, onde formaria mais ou menos uma cunha aí. E aí eu vendi lá naquele topo, no último topo lá. Tá, mas deixa eu te explicar o que eu faço. Eu sempre marco os toques mais recentes, tá ligado? Por quê? Porque eu acompanho o movimento do preço. E para mim, os toques que fazem mais sentido de marcação, que são os mais recentes, é esses dois topos aqui, ó. Por quê? Tá. Se o preço voltar aqui no canal, vamos pensar no que o preço pode fazer. Ó, isso aqui é a formação de uma cunha. Tá? Se eu tivesse traçado aqui, como ele rompeu essa cunha para cima e não voltou, ó, que eu teria olhando isso, correto? Como ele não rompeu, então eu atualizo, trago para cá. Aqui pode acontecer ainda, deixa eu só apagar isso, ele realizar o terceiro toque na parte inferior, voltar para dar o terceiro toque na parte superior e voltar a descer. Você acha que pode acontecer um pullback aí de alta ou não? Cara, eu acho pouco provável pelas regiões que ele tá e que ele respeitou. Tá? E pela formação dessa figura de reversão. Não sempre, pessoal, o terceiro toque no canal, ele acontece na linha. Ele pode acontecer na região de topo duplo. Por isso que eu identifico elas para eu ficar olhando. A entrada que eu fiz ali, ela estava em 15 minutos. Sim. No segundo toque ali que ele deu ali, ele formou uma estrela, teve um engolfo também, e aí minha dúvida era se eu vendia, quer dizer, a minha dúvida não, eu acabei vendendo, só que aí eu não sei se eu acabei fazendo certo ou não. Não, tá correto, a entrada não tá errada. Só que aí eu não sabia onde eu botava se eu botava a take ali no topo anterior ou no fundo no final do canal ali. Olha isso, ó. Tá vendo? Então a entrada não foi errada. Eu só tomaria cuidado aqui, ó. Se ele chegar nessa região, tira o risco da tua operação, porque ele pode dar o terceiro toque e voltar a subir. Quando você opera estrutura, o seu alvo é a estrutura. Então o teu primeiro alvo tá aqui. Sim. Como essa estrutura ela tem uma extensão aqui para trás, ó, teu segundo alvo tá aqui. É sempre assim, sempre usando estrutura para fazer as paradas. Estrutura, elas funcionam como suporte de resistência perpendicular, sei lá como é que fala, eu esqueci o nome do troço, mas é a mesma coisa que suporte de resistência, só que não é aquele suporte de resistência tradicional. Fechou? Então é isso aí, galera. Somos diagonal. Valeu. Isso aí. Diagonal. Valeu, galera. Obrigadão. E espero que a aula tenha sido útil para vocês. Semana que vem tamo junto de novo. Fechou? Fechou, Luiz. Agradece. Um abraço pra vocês com Deus aí. Até mais. É nóis. Um abraço.